E aí pessoal, estou aqui hoje com a batalha vencedora da enquete. E eu sei que demorou bastante tempo para eu fazer esse vídeo, mas é que eu tinha ficado bastante ocupado esses dias. Mas agora eu finalmente estou trazendo para vocês a luta de dois palhaços assassinos. Eu espero que todos vocês gostem. Richard Stitch era um palhaço que animava festas infantis, até que num dia ele acabou sendo contratado para animar uma festa de aniversário. Mas por ele não ser muito bom fazendo isso, as crianças de lá decidiriam pregar uma peça nele. Só que essa brincadeira o faria cair em cima de uma faca e depois de alguns anos ele voltaria à vida para terminar de animar a festa que ele não conseguiu. Em força, sendo um humano, ele conseguiu arrancar uma faca que estava cravada no seu crânio. Já como zumbi, ele conseguiu atravessar a tampa do seu caixão junto de toda a terra que o soterrava, arrancou a orelha e o braço do Paul para depois mandar sua cabeça para longe com um chute, abriu a cabeça do Bunger com um abridor de latas e arrancou pedaços do seu cérebro usando uma colher de sorvete, consegue romper janelas e mesas de madeira facilmente, agarrou o Tom e o arremessou por cima de uma cama, rasgou o estômago do Rich com um golpe de faca para depois arrancar e cortar suas tripas, atravessou a cabeça da Sarah arremessando um guarda-chuva, mandou a Kate para longe com um soco, atravessou a cabeça do Rich com um inflador de balões e conseguiu dominar e arrastar o Tom com apenas um braço. Em velocidade ele conseguiu se esquivar e bloquear os ataques do Paul, atacou e matou o Bunker sem que ele pudesse se defender, fez um corte no estômago do Rich sem que ele reagisse, parou a sua queda antes de atingir o seu ovo, se cobriu com um guarda-chuva antes de ser atingido por um cuspe, atingiu a Sarah com seu guarda-chuva antes que ele escapasse, atingiu a Kate e o Tom com seu soco sem que eles reagissem, e usando um triciclo ele conseguiu alcançar a Kate e o Tom que fugiam dele de bicicleta. Em resistência, ainda sendo um humano, ele resistiu até a sua cabeça atravessada por uma faca para depois arrancá-la. Já como zumbi, ele resistiu até a sua garganta atravessada pela ponta de um salto alto. Resistiu a ser esfaqueado na coluna para depois ser chutado e pisoteado. Resistiu a romper janelas e mesas de madeira com as mãos. Resistiu a ser golpeado com a porta de uma geladeira para depois ter seu olho atravessado por uma faca. Resistiu a ser chutado no rosto. Resistiu a cair do alto de uma fiação. E resistiu a ter várias partes do seu corpo explodindo. E a inteligência, além de ser muito bom em manuseio de armas, ele também é furtivo e tem uma pontaria muito boa. Em armas ele tem uma faca, um guarda-chuva e um inflador de balões. Já em habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas e regeneração, ele também possui uma limitada alteração da realidade ao conseguir inflar a cabeça das suas vítimas ou retirar animais vivos de dentro delas. E ele também consegue esticar os seus braços para ter um alcance maior. Art Benjamin era um jovem rapaz que havia largado a escola para ajudar o seu pai no trabalho, sendo a mascote do restaurante, mas lá ele seria frequentemente atormentado por um grupo de delinquentes, até que no seu aniversário de 18 anos os mesmos delinquentes iriam lá e dariam um susto nele, mas a situação acabaria saindo do controle e o restaurante pegaria fogo com ele lá dentro, o fazendo morrer queimado, e anos mais tarde ele voltaria à vida para matar os filhos daqueles que o mataram. Em força ele consegue erguer e arremessar pessoas com apenas um braço, atravessou a janela de um carro e deixou seu machado cravado na cabeça de uma mulher, nocauteou uma garota se jogando contra ela, cortou um crânio no meio com um golpe, arremessou seu machado deixando cravado na cabeça de um garoto, nocauteou uma garota com um golpe e arremessou um homem contra um balcão fazendo romper várias garrafas de vidro, atravessou uma janela com as mãos, dominou uma garota e a matou com vários golpes de machado, derrubou uma mulher no chão e a estrangulou até deixá-la inconsciente, cortou um homem no meio com apenas um golpe, destroçou uma porta de madeira usando seu machado, atravessou o para-brisas de uma viatura junto de um policial, levantou um galão de gasolina como se fosse uma mochila, derrubou um garoto no chão e o matou com vários golpes de machado e arremessou um homem o fazendo atravessar uma porta de vidro. Em velocidade ele consegue atacar e matar pessoas sem que elas consigam reagir, matou um policial sem que ele pudesse se defender, bloqueou o ataque de uma garota, dominou duas pessoas facilmente e ele também consegue se mover a grandes velocidades. Em resistência ele resistiu a ser chutado no meio das pernas, resistiu a atravessar uma janela com as mãos, resistiu a se chocar contra uma garota, e resistiu a ter a sua máscara bruscamente arrancada da sua cabeça, e resistiu a levar um tiro na boca, e resistiu a ser atingido no rosto por uma rajada de fogo, e resistiu a ter todo o seu corpo incendiado. Em inteligência ele conseguiu montar um micro-ondas na cabeça de uma garota, fez um plano para conseguir matar e capturar todas as suas vítimas, fingiu estar morto para surpreender a mãe de uma delas, e conseguiu enganar a polícia culpando outras pessoas
pessoas pelos seus crimes. Em armas ele tem um machado. Já em habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também consegue se teleportar, se regenerar, controlar objetos e causar alucinações. Mas a sua maior habilidade é conseguir manchar uma das suas vítimas, as deixando em estado de coma. Após ter sido ressuscitado pela sua seita de palhaços, o Stitch iria mais uma vez cobrir a sua vingança. Mas ao chegar na casa do Tom, ele veria que ela já estava à venda. E como ele não sabia onde o Tom morava, ele decidiria procurá-lo pela vizinhança. Mas o que ele não sabia é que estava sendo observado por outra figura mal intencionada. E depois de muito procurar, ele acabaria chegando até um restaurante escuro e vazio. Mas quando já estava indo embora, o interfone do restaurante começaria a xingá-lo. E furioso, o Stitch decidiria ensinar uma lição para um engraçadinho que estava tirando uma com ele. Mas ao entrar no local pelos fundos, ele veria que não havia ninguém lá. E enquanto caminhava pelo local, ele perceberia que um palhaço assustador começaria a aparecer em todas as televisões do estabelecimento. E todos os interfones de lá começariam a ameaçá-lo. E enquanto se preparava para dar um fora dali, o mesmo palhaço das televisões emergiria da piscina de bolinhas. E ao vê-lo, Stitch perguntaria se ele era mais um palhaço da seita. E o Horn responderia isso arremessando seu machado na cabeça do Stitch. O Stitch cairia no chão, mas ele rapidamente se levantaria e arremessaria o machado de volta. Mas o Horn conseguiria agarrar o machado e iria para cima do Stitch, assim começando a luta. O Horn tentaria atingir o Stitch com seu machado, mas o Stitch conseguiria se esquivar e atingiria o estômago do Horn com um golpe de faca. Mas o Horn se enfureceria e derrubaria o Stitch no chão, arremessando seu machado. E enquanto o Stitch se levantava, o Horn pularia em cima dele e começaria a atingi-lo com vários golpes. Mas enquanto era espancado, o Stitch retomaria os sentidos e mais uma vez atingiria o estômago do Horn com a sua faca. E disposto a acabar com tudo isso, o Horn pegaria o seu machado do chão e tentaria decapitá-lo. Mas antes que pudesse atingi-lo, o Stitch derrubaria o Horn no chão com seu soco de mola. E antes que o Horn pudesse se levantar, o Stitch começaria a atingi-lo com vários golpes, chutes e facadas. E para se livrar do palhaço, o Horn se teleportaria para cima dele e começaria a atingi-lo com vários golpes de machado. Mas o Stitch o atingiria com um soco que arrebentaria sua máscara e o derrubaria no chão. E achando que o Horn havia ficado inconsciente com um golpe, o Stitch decidiria inflar a cabeça dele até explodir. Mas ao retirar um inflador do seu bolso, ele acabaria se deparando com o Horn que estava de pé na sua frente. Mas antes que pudesse atacá-lo, o Horn usaria seus poderes para manchar sua alma. O Stitch cairia no chão com seu único olho completamente vermelho. E aproveitando que seu oponente não estava mais em condições de se mover, o Horn começaria a atingi-lo com vários golpes de machado. E depois de alguns minutos, a única coisa que sobraria do Stitch seria uma grande poça de sangue. E depois de ter dado o cabo do palhaço, o Horn limparia tudo e voltaria para o seu esconderijo, assim vencendo a luta. Então pessoal, foi esse o Versus. Em força, o Stitch era um pouco superior ao conseguir arrancar membros de forma casual. Mas o Horn compensa isso sendo bem mais rápido ao conseguir se movimentar de forma sônica. Enquanto na resistência eu acredito que seja um empate devido à semelhança dos feitos. Já na inteligência, o Horn é superior ao ser melhor usando seus poderes e fazendo estratégias. Enquanto nas armas, o Stitch ganha por ter mais de uma arma e elas serem bem mais efetivas que o machado do Horn. Mas o Horn mais uma vez compensa isso tendo habilidades melhores que o ajudariam mais na hora do confronto. Por isso que eu acredito que o Horn teria 80% de chance de vencer essa luta. Eu espero que todos vocês tenham gostado. My professional dream of becoming a very champion. Let me by 10. Oh, why car pilot is great. I love speed. Second, I would like.